Muito bem, meus amigos, mais uma vez, 3 no ar para vocês aí que são interessados em boas informações, bons assuntos. Eu, Tuca e Nino Ávila aqui para você no 3 do ar, e hoje nós vamos falar sobre o que, Nino? Hoje nós vamos falar sobre uma feira de carros antigos do Exército, né? Veículos militares? Veículos militares, isso beleza. é a 19ª feira, lá em Vinhedo, com apresentação de veículos militares, palestras. Então, várias pessoas vão fazer palestras, tudo relativo à guerra, à Segunda Guerra Mundial, principalmente. Também nós temos a Guerra do Vietnã, acampamento do pessoal. E ainda, além disso, o pessoal vai ter shows, né? Porque não é só exposição. Vai ter shows, vai ter música, comes e bebes, vai ter muita coisa para você que pretende ir lá para Vinhedo, agora dia 14, 15 e 16. Legal, em Vinhedo, 14, 15 e 16. Aliás, Vinhedo, você conhece Vinhedo? Conheço. Rapaz, cidade linda, hein? Muito bons bonito. Condomínios, uma cidade limpa. Eu gostei muito de Vinhedo, a última vez e que eu olha, fui lá. é uma cidade com um custo de vida bem alto. É alto, mas você sabe que o padrão de vida lá também é bem alto. É bem alto, bem exato. Alto. Tem pessoas lá, tem gente de bala, agulha lá. Isso. Olha lá que bacana. Eu não conheço Vinhedo, mas agora fiquei interessadíssima. Ainda mais com esse evento, né? É 19º? 19º. Encontro Brasileiro de Preservadores de Viaturas Militares. Olha que bacana, não é? Porque a preservação vai muito além também só dos equipamentos, né? Tem muitas histórias ali. Exato. Que certamente vai ajudar a preservar, né, e levar para as novas gerações esse conhecimento tão interessante, né? Isso. E quando a gente fala de viaturas, a gente pensa que é somente viaturas, né, Nino? Mas não é não. Tem os jipes. Olha lá que bacana. Tem os tanques, todos modernos, e os antigos, claro, foram reformados, estão muito bem conservados. E é uma coisa assim, muito bonita. Bacana. Quem gosta de história militar, quem gosta dos militares, quem já estudou um pouquinho ou já ouviu muito sobre a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, vai gostar muito desse evento, que não é somente viaturas, como a gente falou, tem equipamentos, uniformes, tem até dica de lojas de uniformes que vendem os equipamentos que podem ser utilizados pelo civil normal, ou então para preservar a história. E veja bem, no próprio local, tem lá como é que chama lá de pulga? O Mercado de pulga. Mercado de pulga. Legal. Certo? Então, é uma delícia, né? Lá você vai encontrar muita coisa, de tudo, tem de tudo lá, né? E você, eu já vi até algumas empresas e lojas virtuais que vendem artigos militares. Sim. Agora um cuidado. Isso foi até um militar que faz esse tipo de preservação, de colecionismo, né, vamos dizer assim. Ele diz para ter cuidado com as falsificações. É muita falsificação. Cintos, essas coisas aí, emblemas, medalhas principalmente. Porque dificilmente um militar que receber uma medalha, a família vai se desfazer dela, né? Mas aquilo fica eterno para a família. Mas em alguns casos a medalha é colocada em leilão, e aí os historiadores e as pessoas que gostam de colecionar esse tipo de item acabam comprando. Mas tem muita falsificação, tem que ficar muito atento. Veja bem, nós vamos ter várias atrações, né? No sábado, nós vamos ter palestras. Então vai ter um coronel de R1, Calaza, que vai falar sobre uma aeronave que foi uma ícone da Segunda Guerra Mundial, né? O P-47 Thunderbolt. Sim, essa era um avião, assim, tinha um motor Pratt & Whitney de 2.800, né, um motor radial de 18 cilindros. Sim. Né? Esse avião é maravilhoso. Cerca de 2.300 HPs de potência. Né? E você sabe que essa aeronave ela foi criada em 1941 e ela combateu até 1945. Sim. Ele foi feito para ser um caça, mas ele também é bombardeiro. Então ele era bom como um combate aéreo, para combate aéreo, mas era melhor ainda como bombardeiro. Então ele tem 4 metralhadoras em cada asa, são 8 metralhadoras .50. Exatamente. .50, metralhadora .50, muito boas. É uma das melhores americanas. Como que é o nome dela?
Eu esqueci, agora não me recordo o nome da metralhadora, a marca. Browning. Boa, é uma das melhores que tinha para a aeronave. Não, eles combateram muito bem, né? Sim, em cima do. e veja bem, era um avião pesado, Sim, mas ele era atingia bastante na época, veja bem, na década de 40, uma velocidade de 700 km/h. Sim. Era muita coisa. Hoje os jatos passam disso. E você sabe que por o fato dele ser pesado, ele então se tornava um pouco mais lento para combate. Sim. Mas era muito bom de combate, então era melhor para ele ser bombardeio. E ele até tomou o apelido de Jug, que significa rolo compressor. Rolo compressor, exatamente. É o resumido de rolo compressor em inglês. Isso. Nave qualificadíssima, muito boa. Depois nós temos também, então aqui, a parte das mulheres famosas na época que eram colocadas as fotos nos aviões. Sim, chamada de pin-up. Eram as pin-up. Sabe o que significa pin-up? É pendurar. No inglês é pendurar. Isso. Mas é pendurar o quê? Um quadro. Você lembra das borracharias no Brasil? Exatamente. Era o mesmo estilo, né? As borracharias sempre colocavam E lá nesse evento, nesse final de semana, vamos ter alguns modelos que são pin-ups que vão estar ali. Sim, representando as pin-ups da Segunda Guerra, né? Que foi a Bette Page, a Betty Gable, Marilyn Monroe. Até a Marilyn Monroe foi pin-up. E eles colocavam a foto para a diversão dos soldados, para a distração, né? Vamos dizer assim. Exato. Dos soldados e elas assim com aquelas roupas da época, as roupas íntimas da época, né? Sexys da época. Isso. E colocava lá os pin-up, era chamada de as mulheres pin-up. Sim, e hoje, inclusive, ainda a moda das pin-ups continua muito atuante. Tem muitas mulheres que se inspiram e usam alguns, talvez não tão caracterizadas, mas vários estilos ainda do se vestir, das maquiagens, né, dos cabelos presos, dos laços nos cabelos. Muita coisa ainda se usa na moda hoje. Há uma vertente, né, de seguidoras do estilo Betty Boop, do estilo Marilyn Monroe, que ainda levam para frente essa cultura das pin-ups e daquela... eram vestimentas alegres, né? Não eram tão apelativas quanto as mulheres de hoje usam. Para nós aqui era um pouquinho ingênuas, né? Mas sempre com decote, saias justas. Então, claro, os soldados, né, era uma motivação para aqueles guerreiros, né, que iam enfrentar tanta dor, tanto sofrimento, né, tanta tristeza, tanta coisa ruim que eles iam ver. Então a imagem que eles levavam era aquelas mulheres bonitas, lindas, né, e faziam parte aí do imaginário masculino, não é? E tem um detalhe, que nem está aqui no roteiro, mas que eu lembrei agora. O símbolo que os soldados, os pracinhas brasileiros levavam, né? Tinha um termo que eles usavam, né? A cobra não fuma. A cobra não vai fumar. A cobra vai fumar. E os brasileiros, os pracinhas, na época, conseguiram mostrar que sim. A cobra vai fumar. Verdade, me lembro. Tanto que até nas bombas escreviam, a cobra vai fumar. Coisa assim. O símbolo deles, aí foi colocado uma cobra. Esse símbolo, primeiro, foi feito lá na Itália. Feito à mão. Aí depois, no ano seguinte, se não me engano, em 44, foi feito aqui no Brasil já bordado, mas depois também foi mandado desenhar por um desenhista italiano, o definitivo que consta até hoje. Sim. Também. E nas aeronaves combatentes aéreos era o Sentapua. 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 Muito bem, bacana. Pô, preservar a história é muito importante, né? Sabe Existem formas de preservar a história, né? Sim. Você vai preservar e como que você vai chegar para saber o que aconteceu. Então a gente tem ainda, nesses casos da Segunda Guerra, temos fotos, filmes, né, histórias, várias coisas, né, que pessoas escreveram na época, que pessoas que hoje, infelizmente, já estão aí com uns 80 anos, para mais, né? Sim, até mais. Que nós estamos há 80 anos da guerra. Da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra do término. 81 anos? 81 anos. 81 não. Terminou em 1945. 45. Para cá vai 76, dar, vai dar 80.
80, 81 anos. Essa linha do tempo, assim, não me é tão clara, mas eu me lembro bem a questão das histórias. Eu, como família de militar, estava contando pro Samuca aqui no comecinho, que o meu bisavô participou da tomada do Monte Castelo, né? E eu convivi com o meu bisavô, tanto que eu chamava ele de vô Raul, não era nem biso, era vô Raul. Então, ele era relativamente jovem quando eu era muito pequenininha, e ele contava essas histórias, e depois que, né, a gente, através dos primos e os parentes, essa história foi sendo trazida de geração para geração, e a gente até hoje tem lá alguns documentos, o documento do meu biso, que a gente mostra para os sobrinhos, para os netos da minha mãe, né, hoje, meus sobrinhos, tem essa história, né, dos avós, dos bisavós, mas e tem a foto dele ali passando em guarda, né, devia ter trazido para mostrar para os soldados, e essa história que cada um conta para os seus descendentes, né? Exato. Que vai formando essa história por trás das máquinas, por trás do equipamento, e que torna tão bonito esse contato com o antigo, né? A gente vai lá procurando encontrar um pedacinho do avô, do pai, do tio, né? E nesse evento vai ter também o Capitão Roda, Capitão R1 Roda, que vai falar sobre a comunicação como ferramenta para preservar a história militar. É uma palestra maravilhosa. Quem for vai ganhar muito para assistir o Capitão Roda. Vai aprender muita coisa. Vai aprender muita coisa o Capitão Roda falando sobre a comunicação. E é uma das coisas mais importantes. Porque se a gente for ver bem, se não houver uma certa comunicação, para que se relate o que aconteceu durante um evento, seja uma Primeira Guerra, uma Segunda Guerra, ou um evento qualquer, tem que ter um relatório a respeito disso, os relatos. Exato. Aliás, a The History, o canal The History passa os comentários da Segunda Guerra, são cartas escritas pelos soldados que já foram embora, mas que essas cartas foram preservadas, e eles leem a carta e montam como se fosse uma filmagem com personagens e às vezes com imagens reais. Sempre. Imagens Hoje reais. Nós temos, da Segunda Guerra, nós temos ainda imagens reais, né? Essa vantagem. Temos. E outra, graças a isso, a história está sendo preservada. Sim. Sem isso, não existe história. Não, tem que ter o contador de história, o narrador e o escriba, que é o antigo escriba, né? Porque hoje nós temos toda a tecnologia da comunicação, que você deixa gravado, fica gravado o áudio e tudo mais. Dá para ser preservado com mais facilidade. Mas na época não. É como assim, por exemplo, voltando um pouquinho, a questão da história de Jesus Cristo, né? Ela foi começar a ser contada muitas décadas depois. Então a memória já não gravou tantas coisas. Exato. Por isso que a Bíblia tem diversas interpretações, né? De muitas formas. Mas hoje não, já desde a Segunda Guerra, 1938 até 1945, já tinha muita gente documentando, com câmeras fotográficas, filmadoras, tanto que tem diversas imagens. Veja bem, a partir da Primeira Guerra Mundial, sim, já tivemos documentários, né? Dos combates de aeronaves, mesmo na Primeira Guerra. Sim, na Primeira Guerra nós temos ainda filmes, né, que foram preservados. Isso. Filmes, claro, que a tecnologia, a qualidade de filmes da época era muito diferente da de hoje. Mas ainda, graças a Deus, que nós temos essa possibilidade de ver o que aconteceu, como aconteceu, o tipo de trincheiras que eles usavam, os canhões, o armamento da época. Exato. Né? Hoje, uma guerra é muita diferença, não tem mais aquela coisa toda, né? Hoje, se bobear, uma guerra mundial hoje dura o quê? Um segundo? Hoje nós teremos ainda guerras que vão se prolongar. Mas os combates corpo a corpo, por exemplo, corpo a corpo, ele vai desaparecer. Desaparece. Hoje nós temos robôs aí sendo elaborados para combate. Temos os drones. Aliás, vai ter uma palestra sobre drone. Também, o uso do drone. também. Deixa eu ver aqui quem que é. Aqui, o Capitão Tomás. É Capitão Tomás que vai fazer uma palestra sobre o uso dos drones de forma militar, né, de uma guerra e tal. Deve ser uma palestra maravilhosa também. Só para o pessoal saber, não é igual esse drone que nós estamos acostumados a ver aí na rua. Sim, claro. É o drone usado com fim militar, Exato. com fim de combate, com fim de reconhecimento. Os Estados Unidos têm um avião que os radares não conseguem captar. Sim, sem dúvida. É um avião que não tem piloto.
É uma coisa absurda aquele avião. Sim, Eu já vi documentário deles. E ele sozinho consegue destruir uma cidade. Uma cidade. Uma cidade. Ele Coisa... pode apagar uma cidade do mapa. É. De tanta potência que tem bélica numa aeronave desse Se a porte. gente for comparar com a Segunda Guerra Mundial, né, me faz lembrar agora o Kamikaze, Tora Tora. Sim, sim. Os japoneses que usavam as aeronaves como kamikaze, se jogando a aeronave na direção das embarcações. Então hoje não precisa mais do piloto. Sim. Hoje é só o avião e ele não se joga. Não, ele combate alguns drones ele se choca, porque ele já se choca com explosivos. Não, ele foi feito para isso. Mas outros ele solta só o explosivo. Não, esse avião que eu estou falando, aquele bombardeio, agora me foge o modelo dele, esse não se choca. Esse joga bombas e tal, combate, uma velocidade fantástica. 2000, nós estamos falando daquele bombardeio B-47 de 700 km por hora, esse daí vai a 2.400 km por hora. É muito rápido. 2 vezes a velocidade do som. Muito rápido. Então, e hoje os drones, eles são utilizáveis, essa palestra deve ser muito boa do Capitão Tomás, porque eu acredito que vai ser o drone, vai ser o carro-chefe, o maior combatente da guerra serão os drones. E outra coisa, não é só drone aéreo, não. Hoje nós estamos já com desenvolvimentos aí, várias empresas, principalmente na China, Japão, Estados Unidos, desenvolvendo drones aquáticos. E subaquáticos. Subaquáticos, aquáticos e também os soldados que pulam muros, sobem com metralhadora. Os cachorros combatentes, hoje já tem também. Exato. Então o drone, a guerra. Você assistiu. Como é que é? Como é que é aquele que o protagonista ele volta do futuro, a revolução das máquinas e tal, que ele vem. Como é o nome? O Sylvester Stallone, não, com Schwarzenegger, que é o Exterminador do Futuro. Tudo está caminhando para isso. Sim. A revolta das máquinas, que é se não me engano é o terceiro. Sim. A revolta das máquinas, né? Que as máquinas é que combatem entre si. Sim. E aí ele vem para tentar que isso não aconteça. Né? E também o Eu Robô. Vocês assistiram o filme Eu Robô? É fantástico. Will Smith, né? Sim. Fantástico. E hoje tudo caminha para isso. O robô adquire a inteligência artificial e começa a comandar os outros robôs e fabricar outros robôs. Exato. E isso está acontecendo já. Não, você veja bem, a inteligência artificial, que hoje está tão em moda para tudo, né? Como é que está? Até lançaram uma artista para fazer filmes criada em inteligência artificial, tanto que os atores estão preocupadíssimos, estão revoltados, até porque Hollywood principalmente, porque já tem muitos filmes e documentários, e que usam você não consegue mais fazer a diferença. Você tem que se detalhar muito para você saber se é IA ou se é um personagem real. É muito difícil. Sim, mas esses dias estava vendo clipes de música country, que é uma coisa que eu gosto, no YouTube, e todos os vídeos com personagens, pessoas, paisagens, tudo feito inteligência artificial. Nós estamos na onda da inteligência artificial, os vídeos na internet, né? Inclusive para reproduzir, né, as guerras e todas esses eventos antigos. Hoje você tem a IA, né? Não precisa mais fazer aqueles filmes de Hollywood que levavam fortunas, né? Para poder reproduzir os ambientes, como era antigamente. O IA hoje faz isso perfeitamente, com rapidez. Voltando só um pedacinho aos drones, então são os drones FPV. Esse drone SPV, o cara vai comandando o drone de um determinado local e vendo tudo que passa na frente dele. Sim. Com imagens de alta definição, inclusive. Com então certeza. Tudo isso vai ser a palestra do Capitão Tomás. Vai ser muito sobre muito esse assunto dos drones. Acho que vai ser bem interessante essas palestras, mas eu acredito que o que realmente vai chamar a atenção, principalmente da criançada, é realmente os antigos preservados. Né? Porque a tecnologia a gente já conhece, mas a criançada não. Essa criançada não conhece, não ouviu falar as trincheiras. Sim, não é como era antigamente. Eu cheguei a ver trincheiras. Lá na Itália existe um local que eles fizeram com trincheiras, o armamento como era,
sabe tudo. Inclusive eu tenho filme, isso que eu fiz, filmagens minhas, lá nessa região lá perto de Veneza. Um lugar assim fantástico, você vê aquelas armas, aquela coisa, é um museu, mas é uma coisa fantástica. E aqui o pessoal vai ter a possibilidade de ver os armamentos antigos, as trincheiras. Isso vai ser bacana. muito legal. Acampamento, como eles acampavam. Os museus são Não a fonte de preservação de eu toda acredito uma que história. essas experiências, as crianças que têm acesso a esse tipo de experiências, de lidar com as antiguidades, com essas questões históricas, elas conseguem ampliar muito, né, aqui, não sei a visão se de nós, mundo. aqui no Brasil, se temos um museu da Segunda Guerra. Eu acredito até que tenha, mas não tenho conhecimento. Eu acredito que estão restritos também. Por exemplo, o Forte Copacabana, eu estava contando pro Samuca que eu, quando morei lá um tempo, eu fazia muito essa visitação. Então lá você tem essa visitação guiada. Inclusive tinha um lugar lá no Forte muito interessante, que é onde eles jogavam os prisioneiros e falavam que era a toca da onça. Porque parecia que saiu o ruído da onça, mas na verdade eram os prisioneiros que estavam moendo num negócio lá que jogavam pro mar, né? Então hoje você tem que ir nos lugares, não, né? Assim, um local aberto, com as trincheiras como eram. Sim. Tá, tudo bem, aqui nós não lá tivemos... diz que vai ter, hein? Não tivemos, Em Vinhedo. não tivemos a Segunda Guerra aqui, foi somente lá na Europa. Sim. Mas eles poderiam ter alguma coisa para mostrar para essa geração nova, né? E nós também, nós não vimos, não participamos. Então, eu vi porque eu estive lá nessa região onde tem esse museu. Mas aqui eles podiam fazer algo assim. Certamente. Eu estava dando uma pesquisadinha aqui. Existe o Museu do Forte de Anhanguera, que é interessante, em Campinas, São Paulo. Aliás, tem uma palestra sobre Campinas. Praia Grande também tem um forte muito bacana ali. Campinas, sobre a região. Sobre a região, porque Campinas é uma cidade grande, quase 1 milhão de habitantes, né? Tem ou mais. Mas eu acho que passa. E tem uma área militar muito grande. Tem o 28º, próximo ali tem mais o 28º de Infantaria Leve, que é uma área muito grande, né, do Exército Brasileiro. Tem ali onde é a casa que é cor-de-rosa lá, que é a escola militar, uma escola militar muito bem renomada, academia. E então a história militar de Campinas é muito rica. Então não vou perder também, porque eu não me lembro o nome do professor. Tem aí o professor Expedito Bastos, não. Expedito Bastos vai falar sobre o Exército Brasileiro, uma evolução constante. E ele vai ser a palestra dele também, que vai ser muito boa. Eu estava vendo aqui, dando na minha cola aqui. Ele vai falar sobre os caminhões, cavalos, veículos especializados, blindados, tecnologia. Veja bem, desde a época que o pessoal, os soldados, iam para a guerra, Primeira Guerra, ou antes até, com cavalos. Sim. A Primeira Guerra usou ainda muito cavalo, né? Exato. A Segunda já não foi tanto, mas a Primeira Guerra usou muito cavalo ainda. Muito cavalo. Tá, e depois nós vamos ter o Juliano Cashless, que ele vai fazer uma palestra sobre a pesquisa da história dos blindados. Bacana, hein? Você imaginou esses blindados, coisas assim? Sim. Poxa vida, eu fui na entrega de uns blindados aqui no 28º mesmo, Batalhão de Infantaria Leve, e era bonito, só que eu me lembro o nome deles. Era 4x8, a tração deles, era fantástica. Assim, eu tenho até uma foto, eu devia ter trazido para mostrar aqui. Na foto que eu entrei no blindado para ver. A foto vai aparecer. Cabia 8 pessoas. O pessoal vai ver a foto agora. De saudades, que maravilha. Então, o que é um destaque é que realmente preservar não é só guardar coisa velha, né? Exatamente. As questões... O pessoal diz coisa velha, não é coisa velha, é uma preservação. Preservação da história. Inclusive, aqui na palestra aí sobre os blindados, há toda uma análise de marcas de prova em armas históricas. Então, como através de um objeto se conseguia saber a história daquele objeto. Então, são análises de marcas, né? Qualquer coisa envolvendo o objeto é estudada para se chegar a essas conclusões. Bacana. Então, é uma coisa muito interessante. Essa análise de marcas vai ser feita pelo Rodolfo Schubert. Olha lá. Bacana. Então, é você aí, bem Vinhedo, movimentado o Vinhedo neste... Não só de Vinhedo, mas de toda a região. Da região, né? Mas não esqueça de ir à feira. A feira é de quando? A quando mesmo? Do dia 14 ao 16. 14, 15 e 16 de agosto. Agora, de agosto de 2026. De agosto, vá lá que já você vai, próximo. vai se apaixonar pelos veículos
antigos blindados e veículos militares. Eu estava falando com os meninos que a gente sabe que aqui no Vale Grande tem ali um sítio no Santa Rita que tem um senhor lá que é apaixonado, porque lá ele tem. O Samuca falou que é tudo imitação, Não né? sei, eu acredito que seja. Tem umas coisas militares lá, não tem? Dizem que é um senhor que foi delegado, um japonês, então ele gosta e diz que tem visitações que dá pra. Vamos ver se a gente consegue ir lá passear e olhar um dia. De repente dá Quem uma sabe a olhada. gente também tem aí, né, essa preservação da história da guerra aqui, a gente não sabe. Exato. E aí nós teremos também uma explanação do professor Expedito Bastos, que vai falar sobre a motorização do Exército Brasileiro. Isso. Né? E é uma evolução. Né? Você pega da Segunda Guerra Mundial para cá, ela foi evoluindo, toda hora uma evolução. Sim. Eu não sei Os tanques de guerra mesmo, os temidos Panzer alemão. Nossa Senhora, quando chegavam. Esses aí foram muito temidos pela. Não teve uma União história de um Soviética. Jeep que ele vinha assim meio desmontadinho, que montava o Jeep e conseguia. Eles vinham numas caixas, assim. Tem uma história assim também. Eles mandavam jipes desmontados. Que aí montava, era um negócio Porque ia muito. de aeronave em muitos casos. Exato. Boa E Então, era tarde. isso muito aí mais começou a dar fácil para mobilidade, né, transporte. pros. Era mais fácil. E lá no local, eles terminavam a montagem Terminavam de praticamente. montar, Só, né? Muito O que bem. mais? Nós temos aqui também Encontro Brasileiro de Preservadores. Vinhedo, a nós gente temos que vai daqui Vinhedo. para lá, qual que é o caminho para ir para Vinhedo? Ó, Vinhedo você vai. Vinhedo, você tem duas opções. A melhor opção, você saindo daqui da região de Sorocaba, você pega ali Sentido Campinas. 75, Santos Dumont, passou Itu. Já tem a entrada ali para Você pega a entrada Jundiaí. para Jundiaí e pra Jundiaí, Vinhedo. Vinhedo, ali. Tá. São Olha lá. poucos E se for, quilômetros. pode ir pela Bandeirantes também de São Paulo, quem está Também, vindo de que São vai de Paulo. São Paulo, pega Vem a pela rodovia. Bandeirantes e a Bandeirantes tem a saída direto para Vinhedo ali. Isso. Dá para chegar em Vinhedo, de Vinhedo dá para você chegar até Indaiatuba, Super acessível pra muito gente que tá acessível. Também essa outra opção, É. mas a mais fácil é essa que eu falei inicialmente, Sim. pegando ali a Dom Gabriel, Sim. tá? Sai lá em Jundiaí, ou então ele pode seguir pela 75 direto, depois do aeroporto de Cumbica, tem uma saída direita, ele vai sair na rodovia bem de dos frente. Bandeirantes, Bem de frente o aeroporto tem uma saída Isso. direto para Vinhedo. direto para Vinhedo ali. Direto Você pra Vinhedo. sai na Bandeirantes, faz um contorno e Isso, já o sai lá em aeroporto de Vinhedo. Viracopos ali, tem uma Isso. saída bem em frente. Na saída tem uma. Vindo na Santos Dumont para cá, no sentido de Sorocaba, à direita você já cai numa saída ali. Agora está duplicada aquela Duplicada, via ali. Tá sim. muito bacana. Então, mesmo Fácil de quem chegar é de de se Campinas e aventurar Indaiatuba muito até aí nas Vinhedo. estradas, não é difícil, né? Esse passeio tá fácil e super recomendado, não é? Porque Exato. acho que não tem quem não se interessa pela história, né? A história militar é Militar. muito interessante no Brasil, apesar de que não tão valorizada como deveria, a história sim. dos nossos pracinhas que foram lá, da Força Expedicionária Brasileira, que foi até a Itália para libertar. Hoje, inclusive, algumas cidades da Itália, elas comemoram mais e homenageiam mais os brasileiros do que nós brasileiros. Exatamente. Até em época que eles cantam o hino nacional brasileiro, eu não me lembro agora o nome da cidade, eu não sei se é Monte Castelo ou próximo ali Monte Castelo, que eles cantam o hino nacional na época da Segunda Guerra, né, da época da Segunda Guerra, e homenageiam os brasileiros ali. E tem uma cidade lá na Itália chamada Pistoia. Ela fica ali na Toscana, fica ali próximo à região de Pisa. De Pisa. Fica ali perto daquela região de Pisa. E eles têm um monumento aos pracinhas. Brasileiros. Ai, que bacana. Que coisa linda, maravilhoso. É a nossa preservação, nós precisamos preservar mais, valorizar muito mais os nossos feitos. Muitas vezes eu vejo um ou outro jornalista ou historiador que talvez ele não tenha a informação adequada e eles desvalorizam demais. Isso não é bom para o Brasil, né? A gente acaba desvalorizando, dizendo que os nossos pracinhas não serviram de nada na Segunda Nossa. Guerra. Eu já ouvi falar isso, mas não tem nada a ver. Mas é a pessoa que... Eles foram heróis brasileiros. Foram Sim, os não heróis. conhece a história. Eu, quando garoto, eu cheguei a conhecer um senhor que foi pracinha. Eu também conheci Inclusive, direto. Participavam foi para da, combate, ele tinha uma mutilação. dos desfiles de 7 de devido à setembro, guerra, não é? né? Então, você vê, eles combateram, defenderam bem o Brasil. Muito Sem bem. dúvida. É isso mesmo.
Muito bem, gente, estamos no 3 do ar com você aqui, falando um pouquinho sobre esse evento que vai acontecer na cidade de Vinhedo, em São Paulo, e você pode aproveitar, dia 14, 15 e 16, vai ter esse evento aí, é um evento para falar muito sobre preservação de veículos militares, sobre os atuantes em Segunda Guerra, sobre os uniformes que existem, sobre o souvenir até que você pode comprar e levar para você que gosta de colecionar também artigos militares, vá que você vai adorar, de 14 a 16 agora de agosto, na cidade de Vinhedo, em São Paulo. Não perca não, muito bom, muito bacana. E sabe uma curiosidade, né? Como é que será no futuro, né? Essa questão da preservação? Será que no futuro os nossos drones, essas tecnologias tão modernas, vão parecer também tão obsoletas como hoje parecem as nossas armas, que faziam tanto sucesso naquela época, né? Com certeza. O que hoje que será que virá, atual, né? O que hoje é atual, daqui 50 anos, já ultrapassado. Eu diria até menos, viu? Vai fazer até menos, viu? Não, mas vamos dizer, nós temos 50 anos. Aquele desenho dos Jetsons, né? O desenhinho dos Jetsons já mostrava muitas coisas que hoje a gente vê, né? Aquelas videochamadas que eles faziam para os chefes, aqueles carrinhos que voavam. Então, eu acho que telefone celular, a videochamada. Acho que a gente, apesar de estarmos na geração já notes, né? Do New Living Old Trends, assim, vivendo, né, a nossa, vamos dizer assim, fase de jubileu, né? Porque temos conhecimento, temos, né, história para contar, mas a gente ainda vai ver muita coisa interessante acontecendo. Hoje está muito mais acelerado, né? Por exemplo, o aparecimento da inteligência artificial vai deixar muita coisa obsoleta. Muita coisa que hoje é atual, coisa de daqui 10 anos já vai ser obsoleto. Porque está muito acelerado. E a inteligência artificial veio para revolucionar tudo praticamente no mundo inteiro. Equipamentos, máquinas, fabricação, o factoring já não vai ser mais o mesmo, como acontece hoje, feito com linha de montagem, então vai ser tudo muito mais evoluído e pior de tudo, que eu não sei se é pior ou melhor, sem a presença da mão humana ali, né? Isso é um problema, por enquanto é um problema. Sem a presença da mão humana, sem a presença do emprego. Exato. Né? Então, eu não sei se isso é uma evolução. Então, veja bem, os robôs, né, estão tomando conta de muitas fábricas. Sim. Com isso, muita gente perdeu o emprego. Sim, e a tendência, infelizmente, é aumentar. Mas é assim mesmo. Eu acredito que a evolução, isso faz parte da evolução, da tecnologia chegando. Por exemplo, eu era diagramador de jornal e revista. Foi um dos meus primeiros empregos numa empresa chamada Folha Metropolitana em Guarulhos. E eu, como diagramador, a gente fazia todo o diagrama físico em papel, né, dividido em paicas, as medidas chamavam paicas, e a gente ia desenhando ali as matérias, o início do texto, final do texto, onde iria uma foto, onde ia uma legenda, um título, e tudo manual ali. De repente veio a tecnologia dos programas de editoração eletrônica. E as pessoas que não acompanharam, os diagramadores, especialmente, que hoje se chama designer gráfico, eles que não acompanharam ficaram de fora. E hoje é o que está acontecendo. Quem não tiver uma especialidade em inteligência artificial, mecatrônica, etc., jovem, inteligência artificial, mecatrônica, senão vai ficar para trás. Agora, uma coisa bacana que é a questão da criatividade. Se vocês perceberem, ainda mais na nossa época, na nossa linha de marketing e comunicação, as artes que a gente fazia, né, para campanha Dia dos Pais, campanha Dia das Mães, eram feitas, cada um tinha o seu, né, vamos dizer assim, a sua... O seu pensamento. Hoje, se você olhar, quase todas as artes do Dia dos Pais que foram postadas por parceiros lá, que eu fui pegando, todas muito pensadas. A própria letra, o coraçãozinho dos pais. Ou seja, a inteligência artificial entrega. Tudo. Mas a criatividade é uma questão à parte. Por isso que já estão dizendo que os criativos mesmo, aquele cara que consegue entregar uma coisa super criativa e diferenciada, também vão ser profissionais de destaque muito pesquisados. Porque no mando de tudo feito por IA, tudo muito parecido. E eu tenho visto uma coisa, Tuca, que eu acho que, sei lá, está diretamente ligada na minha área, né? Tenho visto arquitetos fazendo projetos em 3 dimensões com inteligência artificial. Sim. Isso me choca. Sem dúvida. Deixa muito chocado, porque eu sempre fiz projetos
ou quando eu iniciei a mão livre, né? Desde final da década de 60 que eu comecei a estudar mesmo isso, até na década de 80, até o final da década de 80. Final da década de 80, aí sim eu comecei a fazer os projetos Em CAD. Apareceu o CAD. CAD, depois Mas aí isso é a evolução, né? É evolução, mas hoje tudo bem. tem CAD com inteligência artificial. Mas aí que está, a inteligência artificial limita A a criatividade. criatividade Eu da acho que pessoa. inibe até. Inibe. Chega a inibir. Na verdade, assim, Mesma ai, coisa, mas a também- calculadora. Antigamente, eu não sei mais fazer uma conta com a calculadora. Nós fazíamos conta ali. Sim, todo mundo tinha uma agenda na cabeça. De Exato. Não é? Hoje eu não lembro de Facilidade, a gente tinha facilidade para hoje fazer não, conta. hoje está todo mundo ali na calculadora. Sim. Não, e é muito interessante mesmo essa questão da criatividade. Eu acho que vai continuar sendo um diferencial. Mas a gente precisa realmente ter um diferencial de Sim. criatividade. Não é porque você faz um desenhinho ali que Mas você. vai ser uma transferência de criatividade, na minha Sim. visão, sabe por quê? Você vai usar a sua criatividade agora na parte eletrônica. É o que a gente fala Você de que vai engenharia dizer, do prompt. porque a inteligência artificial faz o que você diz para ela fazer. Sim. Isso é fato. Então, Hoje- você vai ter que saber dizer melhor ainda, com muita criatividade, o que ela vai fazer. Exatamente. Daí para frente ela começa a criar outros. O que é bacana também, porque entra na questão, por exemplo, a engenharia de prompt, que é uma coisa que hoje a gente tem que desenvolver, quanto mais a pessoa souber falar, se comunicar e ter uma expressão melhor, ter um vocabulário, ter um conhecimento de palavras, você vai conseguir um resultado. Se a pessoa malemar sabe falar, ela vai pedir uma coisa e vai sair aquela coisa basicona, porque ela também não tem um repertório ali por trás. Então, eu pedi para o Suno fazer uma música. Falei, Suno, faz uma música animada, não sei o que, MPB e tal. O meu irmão veio e falou, eu quero com timbre assim, que coisa assim. Músico falou, a minha música ficou uma coisinha que assim, a dele ficou uma puta Sim, numa música. claro, Mas por ele quê? já é mais Tem que criativo e já conhecer. tem mais conhecimento. Exatamente. Então, Então, o conhecimento não é vai tudo, ser né? superado O nunca. Bill Você... Gates já falou, quem Não detém é? o conhecimento detém o poder. Exatamente. Ele falou isso. Isso aí. Então, gente, Muito bem, vamos lá Bom papo hoje. encerrar Nosso nosso bate-papo. Com a bate-papo. vontade agora de ir para Vinhedo, né? Como é que vai ser isso, meu Deus? Vou ter que Isso. arrumar um jeito de... Então, você que está nos assistindo, não perca essa feira, tá? Você vai ter palestras, vai ter muita coisa para ver. Você tem fast food, vai ter muita coisa, inclusive terminar o dia com shows, né? Sim. Vários shows. E ainda você vai poder garimpar alguma coisa que você queira comprar por lá no mercado de pulgas. Legal, então não E vai ser conhecer o somente uma acampamento feira. histórico também. É, e não Como o vai Lino ser- falou, tem um acampamento lá. O cara. acampamento. Tem. Olha lá. Não vai ser apenas uma feira de veículos antigos militares. Não é só Será uma isso. feira muito rica com palestra, informação, alimentação, shows. Então, não perca não. De 14 a 16 de agosto, em Vinhedo, São Paulo. É isso aí. Perfeito. Então, tá bom. Agradeço a vocês todos e não esqueça de dar o like aí, tá bom? Isso aí, o like lá. Valeu, Mete o pessoal. dedão no like. Um abraço. Tchau, tchau.